Olá, muito boa tarde, 16 horas e 6 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023. Estamos começando o nosso programa direto da redação de hoje. Eu já começo esse programa hoje estarrecido, sinceramente. Olha, eu tô vendo aqui umas contas, viu, que barbaridade, viu, cara? Pelo amor de Deus. E olha que me disseram que Candeias está quebrado. Como, meu Deus? Mas para falar disso aqui comigo hoje está aqui Valteir Queiroz. Valteir Queiroz, que estava prefeito de Candeias, foi afastado por uma decisão judicial. Veio uma CPI, uma comissão investigativa lá na Câmara de Vereadores e acabaram cassando o mandato do prefeito Valteir Queiroz. E no dia que isso aconteceu, eu cantei a pedra. Menos de 90 dias, o vice dele que assumiu também vai pelo mesmo caminho. Valteir Queiroz, meu amigo, muito boa tarde. Seja bem-vindo, tá? Amém. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a toda a nossa população do estado de Rondônia, a nossa querida e amada população do município de Candeias do Jamari, dos nossos 4 cantos, do distrito de Nova Samuel ao distrito de Triunfo, do Flor do Amazonas, ali ao ramal São Pedro, ramal Canaã, toda aquela população nossa ali sofredora e cada cidadão candeiense. A gente dá uma boa tarde especial para todos e é um prazer novamente estar aqui, né, no seu programa, Carlos, né, falando de Candeias, falando de política, falando de pessoas e sempre mantendo aí a fé e acreditando que no tempo certo as coisas vão acontecer e o nosso município está chegando perto de ser liberto de todo esse mal. Muito bem, já quero aqui agradecer a audiência e a presença do professor César Licório, que está aqui nos assistindo com a gente, o assessor, o ex-assessor da deputada Glaucione Rodrigues, o André, também está com a gente direto lá de Cacoal. O Rosinaldo Guedes está com a gente também. O meu amigo Brabo, né? O Lucivaldo Brabo está com a gente aqui. Amanhã vou tomar um café com você, tá? A galera novamente de Guajará-Mirim também está nos assistindo aqui. Um grande abraço também ao meu amigo Rafael Fera, lá de Ariquemes, que também teve o mandato afastado, foi afastado e perdeu o mandato, né? Vamos ver aqui o que o nosso querido Valteir Queiroz. Primeiro eu quero saber o seguinte, meu amigo, o que você anda fazendo da vida depois que esse turbilhão aconteceu na sua vida? Na verdade, eu depois de 10 anos tive a possibilidade agora de voltar a ter uma vida um pouco mais tranquila, né, e organizando a minha vida familiar. Depois de 5 anos consegui participar de uma reunião de escola, né, do meu filho Lucas, e a gente se organizando também partidariamente, ajustando as coisas, colocando a nossa vida em ordem, né, organizando a família, porque quando a gente se dedica e se coloca à disposição da população, a gente passa muito tempo cuidando das famílias e cuidando um pouco da nossa família. Então, esse momento, depois, nessa interrupção, nessas férias que nos foi concedida aí, agora, desses últimos 90 dias, a gente tem, Carlos, priorizado aí a família, priorizado algumas questões nossas particulares, organizando aí a nossa vida particular, para que no tempo de Deus a gente possa aí retomar, né, as nossas responsabilidades, que é cuidar das pessoas, que é aquilo que a gente sabe fazer, é o dom que Deus nos deu e é aquilo que a gente acorda de manhã. Não deixei de cuidar das pessoas, reativei um grande projeto que nós temos, que é a nossa Associação Beneficente Acreditar, né, que inclusive agora nos próximos dias nós vamos estar realizando 2 grandes programações dentro do município. O primeiro campeonato municipal de jiu-jitsu, que vai ser através da Associação Acreditar, em parceria com o nosso compadre, amigo e ex-superintendente de esporte, Elco Martins. Sim. E também o primeiro concurso de fanfarra feito aí, né, pela uma entidade
filantrópica também, que vai ser o primeiro campeonato e concurso de fanfarra, junto com o nosso amigo Erivaldo Papagaio, que nós também vamos estar realizando aí esse final de mês. E ajudando o povo, cuidando, recebendo as pessoas em casa, orientando, lutando e dando a nossa parcela de contribuição para ver se o nosso município não trava por completo. Voltei. Você mora em Candeias? Graças a Deus. 17 anos, Carlos, que a gente mora ali, reside, tem o mesmo endereço, né? Saí da minha casa onde moro hoje, logo quando casei, há 10 anos atrás, com a minha esposa, fui morar na casa da frente. E depois do falecimento do meu pai e da minha mãe, nós tivemos a oportunidade de estabelecer ali a nossa moradia na casa aonde, quando chegamos em Candeias, há 17 anos atrás, nós escolhemos ali para morar na rua Luiz Ferreira, número 128, bairro Satélite, ali na rua da Caerd, ali, é uma rua tradicional ali do nosso município de Candeias. Durante a sua gestão, você comprou uma mansão de mais de R$500 milhões? Na verdade, o valor de 3 milhões. 3 né? milhões? Então eu estou mal informado. Isso, 3 ainda, né? milhões. É porque 500 mil é uma casa normal, Isso, né? e que a gente havia, inclusive, pagado isso, né, à vista, Sim. o valor dessa mansão. Na verdade, não teve isso. Nós não compramos à vista, nós não compramos a prazo, né? Simplesmente o corretor foi nos fazer uma visita logo depois da cavalgada, está nos autos do processo da investigação, porque foi feita essa denúncia à polícia e foi feito ali uma proposta de venda da casa. Mas então houve uma menção à famigerada mansão. Isso. Tá. Né, mas não era o valor de 3 milhões, né, era um valor de R$1.300.000, era o valor desse imóvel, mas que nós não chegamos a comprar pelo fato de não ter ali se encaixado dentro do nosso projeto financeiro. Mas foi sim apresentada a casa a nós, né, mas não teve contrato de compra e venda, nós não compramos essa casa, né, e aí já jogaram como se nós tivéssemos comprado uma casa no valor de 3 milhões sim. E à vista. Né? Então, inclusive, tanto o proprietário dessa casa, quanto também o corretor de imóveis que ofereceu, já prestou os devidos esclarecimentos sim. Junto à polícia e já está lá o seu depoimento, já está lá juntada dos questionamentos, né, que a doutora Aline fez a ele mediante sim. Esse fato que foi apresentado a ela mediante a denúncia. E o gado? Cadê esse gado? Na verdade, todo mundo achava, Carlos, que eu seria um grande fazendeiro, né, um mega fazendeiro. Né? Nós pegamos o município da forma que pegamos e aí depois o município começou a desenvolver e nós passamos aí quase 3 anos no poder. Então todo mundo achava que mediante as denúncias e essas supostas desvio de recursos, nós era para ter pelo menos aí umas 1000 cabeças de gado, né? E uma fazenda bem estruturada. Certo. Né? Tanto é que quando foi feitas essas denúncias dizendo que essa propriedade era fora do estado, inclusive lá no município de Sena Madureira, né, se decepcionaram um pouco, eu acredito, porque lá eles não chamam sítio, chama colônia. Colônia, verdade, né? E verdade. Lá não é linha, é ramal. E aí foram constatar o local onde foi apontado e quando a polícia chegou lá, não tinha... Nem mais vaquinha magra? Não tinha 99 cabeças de gado certo, lá. Certo. E não era sua? Não, 30 era minha. Tá. Né? E o restante do meu sogro e da minha sogra, juntamente com o meu cunhado. Então, 30 dessas eram nossas, né, do financiamento que nós já também colocamos nos autos do processo, né, da investigação, que nós havíamos feito junto à Caixa Econômica. Sim. E ali tem toda a transação bancária, até mesmo porque logo quando se deu as investigações e começou a segunda fase, já foi quebrado o sigilo bancário, então ali sabe de todas as coisas, da onde veio dinheiro, para onde foi dinheiro, se teve empresa de empresário que transferiu dinheiro para minha conta, ou para a conta do meu sogro, sim. Ou para a conta de quem vendeu o gado, e na verdade até agora não conseguiram achar esse recurso, né, que supostamente a gente havia feito aí, esse desvio de recurso e lavando dinheiro através de empresas que prestavam sim. Serviço para a prefeitura e que repassavam esse dinheiro para nós e não acharam até agora esse recurso. É interessante, Valtei, porque é o seguinte, Candeias, a gente fala muito de Candeias, você sabe que eu conheço bastante Candeias, e
A minha pergunta, mas eu vou fazer a pergunta logo, mas eu preciso fazer um comentário em cima, né? Pergunta, de onde vem esse tipo de informação que gera todo esse processo, né? E chega a afastar prefeito pede para sair, enfim, é uma situação realmente que só acontece no Candeia. Mas, lógico, para se abrir uma CPI, para se fazer uma comissão, tem sempre um denunciante, que é uma pessoa da população, um eleitor de Candeias, que vai lá e às vezes quando é chamado para dar o depoimento, ele nem sabe o que ele denunciou. É a grande realidade de Candeias, tá? De onde vêm essas denúncias? Na verdade, a pessoa que fez a nossa denúncia é uma pessoa por nome de Mizete, se não me engano. Inclusive, a nossa defesa solicitou durante o processo que fosse convidado essa denunciante para que ela pudesse prestar os esclarecimentos para a comissão e também para toda a população, até mesmo porque todas as oitivas foram filmadas e hoje nós temos todo esse material que eu vou começar a disponibilizar para toda a nossa população de Candeias para ver que realmente todo o processo que foi denunciado, ele se deu o devido processo legal para que pudesse combinar no fator principal que foi a antecipação de crédito. Eles não aceitaram. Exatamente porque seria filmado e ela iria falar exatamente isso, Carlos, que você está falando, que não sabia, que não sabe e que talvez ela poderia, inclusive, entregar aí os mandantes que prepararam esse processo para poder aí colocar ela como denunciante para se enquadrar dentro desse processo legal, para que desse legalidade a essa denúncia. Então, eles não convidam, né, o denunciante, eles não aceitam. Porque basta só ela colocar no escrito ali. Acabou. Exatamente, porque o que acontece? Todo fato é julgado por essa comissão de 3. Presidente, relator e membro. Então, quando a defesa faz um pedido junto à comissão, é esses 3 que votam. Ou seja, eles vão votar aquilo que é interesse do sistema, eles não vão votar aquilo que é interesse da população, aquilo que é interesse verdadeiramente para poder manter o devido processo legal e contraditório, defesa e contraditório. Então, quando a nossa defesa pediu para que convocasse a denunciante, de imediato foi votado que não havia necessidade. Como não há necessidade? E mais, sobre o nosso processo, olha, pasme, a denúncia foi feita de um relatório técnico, de um técnico prévio, não julgado, do Tribunal de Contas, referente à denúncia que foi apresentada por alguns vereadores junto ao Tribunal de Contas. Ou seja, o técnico recebeu a denúncia, lá fala isso, isso e isso. Ele emitiu um parecer prévio em cima daquela denúncia que foi relatada. Aí, esse sistema político pega, elabora uma denúncia em cima de um relatório prévio que nem foi julgado pelo Tribunal de Contas, nem tem mérito ainda essa ação, nem uma ação julgada sobre isso, e abre um processo de CPI para poder investigar e tirar o mandato, né, de um prefeito. Aí agora, já tem um outro relatório monocrático do relator do processo, dizendo que isso sobre antecipações de créditos relacionadas a royalties é de responsabilidade da CGU, é de responsabilidade, como se trata de um recurso federal, não é de responsabilidade do Tribunal de Contas, é de responsabilidade do governo federal de ser feito esse julgamento. Estamos prestes a ter uma decisão daqui a um pouco, né, de perca de objeto dessa ação. E aí, Caldeira? Caçar o prefeito, né? Supondo e só suposições. Aí caçaram o prefeito, tiraram o prefeito, o município colapsou, vai travar agora nos próximos meses. E, na verdade, quem sempre vai pagar a conta é quem não tem nada a ver com isso, que é a população. Olha, gente, nós estamos batendo um papo com o Valteir aqui, então muita coisa aconteceu desde o início da primeira denúncia até o afastamento definitivo, a perda do mandato do Valteir Queiroz como prefeito de Candeias do Jamari. Eu tive uma conversa prévia aqui antes de entrar no estúdio, perguntei, está aí, eu até coloquei aí nas minhas redes sociais, está no Instagram, né, se eu poderia perguntar qualquer coisa.
Então, Valteir vai responder aqui tudo que a gente perguntar aqui. E olha, eu tenho realmente perguntas bem... Eu acho que todo mundo quer saber, né? Perguntas bem pontuais, tá? No Candeias, existe um grupo político ou um grupo que se junta ali com outros políticos para ficar no poder e determinar o que pode e o que não pode, quem deve, quem não deve assumir mandato, quem deve ou quem não deve ser exonerado ou contratado no município de Candeias do Jamari? Na verdade, Carlos, sempre existiu esse grupo. Tanto é certo. que nós somos... São as mesmas figuras. Exatamente. Nós somos um ponto fora da curva. Certo. Primeiro que ninguém acreditava que o jovem Valteir Queiroz, que saiu das ruas do município de Candeias do Jamari e que reconstruiu a sua vida, que, enfim, toda aquela história que a nossa população conhece, jamais o sistema imaginaria que nós pudéssemos chegar a algum lugar e principalmente se tornar o político mais votado da história do município e mais, reconstruir o município em apenas 2 anos e 6 meses daquela devassa que foi feita. Sim. Primeiro isso aconteceu com o ex-prefeito Luiz Iquinouche, Sim. né, que quando estava começando a aparecer ali as suas ações, foram lá também e pau. Por quê? Por causa da independência. Então, tudo aquilo que se ressurge ou que surge em Candeias, que oferece perigo a esse sistema, eles se juntam para poder destituir, caçar, matar, ou seja, para poder tirar fora do caminho, para que eles permaneçam, deixando o povo miserável, pobre e totalmente dependente daquela portaria, daquele cargo comissionado, Sim. daquela cesta básica que é dada ali, né, pelo político ou pelo grupo político, pelo aquele remédio que não tem na rede pública municipal, mas que é levado a receita para tal político e ele consegue resolver o problema do remédio, do exame, da consulta, enfim. Então hoje, Candeias novamente mergulha, né, e numa queda livre em toda essa situação, para que figurinhas repetidas do passado possam ter a oportunidade daqui um pouco de pleitear e, dependendo como for, quem saiba, até retornar, como diz um amigo meu disse agora há poucos dias numa coluna dele, que está sendo badaladíssimas lá em Candeias, voltar à cena do crime. Meu pai eterno, gente do céu. Valteir, o seu ex-vice-prefeito, que agora assumiu como prefeito depois que lhe tomaram o mandato, aqui nos comentários já se fala, mas isso é público e notório, e já nós vamos entrar nessa seara também, que ele vai ser o próximo a ser cassado, sem dúvida nenhuma, tá? Mas eu te pergunto o seguinte, existiu uma participação dele, melhor dizendo, na sua cassação? Direta. Isso é fato. Uhum. Até mesmo porque eu tive uma outra denúncia. Sim. Na minha primeira denúncia, que foi arquivada pelo Parlamento Legislativo, esse mesmo sistema procurou o Toninho. Sim. E o Toninho, nesse primeiro momento, se manteve firme. Disse, olha, eu sou vice-prefeito do Valteir, nós somos um grupo político e se caçarem ele, vai permanecer na visão, na doutrina, naquela linhagem. Então, comigo não tem acordo. Uhum. Ou seja, iriam me caçar, iriam tomar meu mandato para cair na mesma visão. Ou seja, o município continuaria rodando, a gente continuaria participando e ele continuaria alinhado dentro daquela visão que nós levamos de casa em casa ao longo dos anos, tanto da eleição suplementar quanto da eleição que nos tornou aí de fato e de direito os representantes legais do município. Ponto. Então eles recuaram, porque não adiantaria caçar o prefeito se ia continuar a mesma coisa. O que eles iriam ganhar com isso? Nada. Então se arquivou a primeira denúncia. Depois veio o segundo momento. Nós temos uma eleição municipal ano que vem. Sim. E a gente sabe muito bem que lá não se ganha eleição por trabalho, até a nossa chegada no poder. Lá se ganha mandato com cargo comissionado, com dinheiro, né, com a escravidão da população, com a intimidação, enfim, dessa forma que se ganha e se mantém esses mandatos em Candeias. Nós trouxemos uma didática diferente e isso incomodou muito esse sistema político, porque a população estava do lado da gestão,
as coisas acontecendo, porém eu comecei a desagradar o meu vice com alguns posicionamentos que nós estávamos tomando, principalmente, né, da responsabilidade de conduzir o município da forma que a gente julga o correto, sempre de uma forma democrática, discutindo tanto com o parlamento quanto com o grupo político, mas com convicção de aonde nós queríamos chegar e de que forma nós queríamos chegar. E aí, no meio de tudo isso, acabou se embebedando pelo poder, acabou aceitando a proposta do diabo, e fazer negócio com o diabo é um negócio que você já sabe que vai dar errado. E aí foi aonde se apertaram as mãos e se disseram, pode caçar que a gente consegue aqui governar junto. Então, o que que aconteceu? Se deu aí a cassação do nosso mandato. Porém, quando você faz acordo com o diabo volta para cobrar esse acordo. Verdade. E aí, hoje, o atual gestor, né, que achou que ia pegar o município com um cofre cheio de dinheiro, um Candeias que passou 15 anos sendo massacrado pela política corrupta, né, e que dilapidou todo o patrimônio de vida financeira, administrativa do município. E como nós estávamos fazendo muito com pouco, com a parceria com o governo do estado, com vários parlamentares a nível de estado e federal, todo mundo achou que o município estava rico e que o cofre estava cheio de dinheiro. E que esse menino aqui que vos fala estava roubando sozinho e ficando rico sozinho, sem repartir o bolo com ninguém. Aí, meu irmão, peia. Só que se decepcionaram, Carlos Caldeiro. Quando abriram o cofre, o município diminuiu as dívidas, mas continua endividado, e a gente governando o problema, mas conseguindo devolver para a população aquilo que era seu por direito. Aí, meu irmão, não conseguiu cumprir o acordo com o diabo, e agora o diabo está atropelando ele e vai atropelar ele. Inclusive, quero aqui me solidarizar, né, com ele, com toda a sua equipe e sua família, porque eu sei bem o que é ser julgado sem dever nada. E, apesar de tudo, eu não consigo acreditar que ele cometeu todas as atrocidades que está ali em menos, né, de 90 dias. Em menos de 90 dias. Sei que não está conseguindo governar, que travou o município, que vai colapsar numa totalidade agora. Mas ele vai passar pelo mesmo crivo que eu passei, e eu peço muito a Deus que ele não entre numa depressão, porque vai ser julgado como ladrão, como bandido, como corrupto. Né? E eu acredito que não é possível que um senhor daquela idade, de mais de 60 anos de idade, tenha roubado tanto em tão pouco tempo e tenha feito aí essas atrocidades que estão imputadas a ele. Olha, Valteir, você tinha 3 vereadores que eram da base sua, 3, né? Que estavam lá ao seu lado até o seu afastamento. E continuavam ao seu lado. Mas no dia do relatório final que cassou o seu mandato, todos votaram para cassar. Isso te decepcionou? Não. Sabia? Sabia. Até mesmo porque, Caldeira, nós não tínhamos 3, nós tínhamos 5 até o dia da votação. Mas a velha raposa política de Candeias foi lá e tirou 2. Ou seja, né, se não tivesse tirado esses 2... nós teríamos conseguido... Colocou a cabeça dele numa bandeja nós conseguiríamos arquivar. Porém, no primeiro momento, esses 3 vereadores mantiveram a palavra não com o Valteir, mas com a população de Candeias, que não aguentava mais ver cassação, que não aguentava ver mais essas atrocidades políticas que têm sido cometidas contra o povo de Candeias. Então, o vereador Marcos da Hora, vereador Paulo Macari, vereadora Cátia foram lá e mantiveram a sua postura e votaram para arquivar, mesmo esses outros 2 parlamentares, que, inclusive, um dia antes, nós estivemos reunidos e eles falaram, olhando dentro dos nossos olhos, que estaria junto, não com o Valteir, mas junto com a população, porque eles sabiam que todo esse processo que estava acontecendo era injusto contra o município e também contra a nossa pessoa, porque nós não devíamos nada daquelas 4 acusações que estavam sendo feitas. Porém, a velha raposa saiu de madrugada, visitando, conversando, e acabou, né, combinando nessa perca desses 2 parlamentares. Já nessa segunda votação, nós reunimos novamente com esses 3 parlamentares e eu decidi descansar em Deus. Tanto é que um desses parlamentares me ligou às 16 horas do dia da cassação, que era da nossa base, e falou: Valteir,
não deixa tu ser caçado, não. Chama para conversa, né? Porque vai travar, vai parar, o povo vai perecer. E se você conversar, eu tenho certeza que as coisas podem ser diferentes hoje à noite na hora da votação. E aí eu falei para essa pessoa, eu falei, se tiver que caçar, casse. O que eu pude fazer para manter a harmonia entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, eu mantive. Agora, eu não vou penalizar o município, que já vem sendo penalizado há muito tempo, para abrir as pernas para esse sistema político, para que daqui um pouco pague o município e pague eu conscientemente, sabendo do que iria acontecer. Então, vão e façam aquilo que vocês acham justo, e quero dizer para vocês três que vocês estão liberados, né? Acompanhe a maioria, porque senão daqui um pouco também vocês três vão ser massacrados por esse sistema político, porque já aconteceu isso no passado. O ex-vereador Lúcio, o ex-vereador Lúcio, o ex-vereador Luizinho foram caçados para que eles pudessem inteirar os 8 votos. Então, daqui um pouco vocês vão seguir pelo mesmo caminho, então vocês estão liberados. Então, nós acabamos, de uma forma ali, liberando e decidindo lutar na justiça para que sejamos reconduzidos ao nosso mandato. Olha, assim como caçaram por unanimidade o mandato do Valteir Queiroz, por unanimidade também aceitaram uma denúncia contra o atual gestor. Ele vai ser cassado, não vai? Na verdade, eu acho que para ele não ser cassado, e até mesmo porque a denúncia foi muito robusta. Foi. Eu vou te passar a denúncia, não sei se tu tem. Tu tem? Tenho, sim. E lá fala de lavagem de dinheiro, lá fala... falsificação de documento. Falsificação de documento, de pagamento sem o devido processo legal, exatamente. Sem reserva orçamentária, sem prévio empenho. Sim. Ou seja, aquilo ali dá operação policial. Sim. Porque quando você favorece uma empresa e você se abstém do devido processo legal, você está direcionando e, de fato, acaba lavando dinheiro mesmo. Então, se isso for constatado dentro dessa investigação, que vai se terminar nos próximos dias, tem que caçar se haver. Sim. E se não haver, eu acredito que também vai ser caçado do mesmo jeito, por não cumprir o compromisso que ele fez com a maioria dos responsáveis pelo desmando que está acontecendo hoje no município. Ele prometeu e não cumpriu, e aí, meu irmão... Mas se ele voltar atrás e cumprir com esses compromissos... Aí desfaz. Que tem a ver com isto aqui, né? Tá? Tem a ver com isto. Eu tenho aqui em minhas mãos, né? Só mexer algumas pedras daqui. Tem salário aqui que eu fiquei impressionado, tá? Tem um cidadão que eu conheço aqui, que está no Candeias, ganhando R$10.500, galera. Candeias está quebrado, não tem dinheiro para nada, tá? Mas tem um cidadão aqui que está ganhando R$10.500 que eu vou te contar, olha. Nós temos o assessor de ordem do prefeito, que não é o chefe de gabinete, mas é o conselheiro pessoal do prefeito, está ganhando 16 mil. 16 mil. São R$10.500 com salário, CDA, o maior CDA que tem, e depois também tem as suas gratificações, que são as GAI, né, que ele está respondendo por 2. Inclusive, a gente já tem, aí o olerite dele de pagamento, e a gente vai apresentar uma denúncia junto ao Ministério Público para que o Ministério Público investigue essa situação. Porque as funções gratificadas e remuneradas, ela tem um parâmetro legal que está dentro da lei orgânica do município, ela não pode ser distribuída à la vontade, e que é o que está acontecendo. Pessoas que ganhavam, que tinham seu salário base de R$2.000, hoje ganhando 8, ganhando 9, ganhando 10. Valeu a pena trocar o prefeito. Exatamente. E isso nos deixa muito chateado e triste, porque você ouvir um irresponsável de um administrador público dizer para todo o estado de Rondônia e para todo o Brasil que o município não tem dinheiro para botar combustível, para comprar remédio, para fazer as coisas. E você vê aqui quase 500 cargos comissionados, com nome, número e CPF, está aqui, e o valor desses salários... Nem no nosso ápice nós chegamos a 400 cargos comissionados. Aqui já tem quase 500, ou seja, já excedeu quase R$2 milhões a mais em folha de pagamento. Aí pode ter certeza que não vai ter dinheiro para comprar remédio, para pagar salário, para pagar aquilo que é constitucional, que é o 13º salário, que é o piso dos professores, que é aquilo que é de direito do servidor. Não vai ter mesmo não, porque nós
que tínhamos uma folha de pagamento entre 3.200, 3 milhões e meio ali, nós tínhamos dificuldade, imagina com uma folha 2 milhões a mais, agora chegando a 5 milhões. Meu irmão não vai pagar nunca os direitos, né? E tendo aí reuniões e reuniões e procurando agora fazer um acordo com os parlamentares para não ser cassado. Será que realmente quer passar Candeias a limpo? Cadê as exonerações que falou que seria feito? Exatamente. Cadê os cortes de gasto que falou que seria feito? Aí hoje o município foi despejado ali da onde nós havíamos alugado o local para ser o gabinete, a procuradoria, o convênio e outros departamentos da prefeitura foi despejado hoje com um aluguel de 3 mil reais. Atrasado. Mas aqui tem 5 milhões e meio, que se mandasse um cargo comissionado desse, desnecessário, que está aqui para cumprir acordo político, daria para poder pagar o aluguel e dar um ambiente saudável para que 15 pessoas ali entre o convênio e a procuradoria pudesse ter decente para poder trabalhar os processos do município. Aí não tem, mas para poder pagar esse excesso de cargos comissionados aqui, cumprir os acordos políticos, tem. E eu recebi agora há pouco aqui, inclusive, Carlos Caldeira, que uma empresa do município, também para cumprir acordo político, recebeu agora quase 70 mil reais, né? E essa empresa nem presta mais serviço para o município. Mas já é o segundo pagamento que ela recebe, desses pagamentos que estavam atrasados, para cumprir acordo político, enquanto o 13º salário do servidor público, que nem no pior momento, no ano de 2021, nós deixamos de pagar no meio do ano e o atual gestor não paga, mas está pagando os acordos políticos. Meu Deus. Olha, gente, nós entramos então nas contas agora de Candeias, números. Tem muita gente nas nossas redes sociais, tem números. Olha, eu falei que a gente ia realmente colocar tudo para fora aqui, né, gente? Colocar tudo isso para fora. Eu já vi nomes aqui que era comum se ver essas pessoas nas redes sociais detonando a administração do então prefeito Valteir Queiroz, e hoje estão nomeados na prefeitura. Estou vendo cargo de 5 mil, 5.800, 6 mil, 8 mil dessas pessoas que estavam nas redes sociais, então batendo porque a administração do Valteir não prestava, tá, gente? Estão aqui, essa folha de pagamento. Como isso aqui é informação pública, está tudo no portal da transparência, eu me sinto no dever, tá, de fazer com que a nossa população tenha conhecimento desses nomes. Mas isso vai ser em um outro momento, no nosso site, no blog, enfim, nós vamos revelar esses nomes que estão aqui, na minha mão. Eu só vou fazer um checklist com o portal da transparência, que eu acredito que essa relação foi tirada do portal da transparência. Mas antes disso, nós vamos tomar uma água, gente, que o papo realmente está muito sério. Vamos tomar uma água Minalinda, né, que é o maior pH da nossa região e nosso parceiraço aqui. Vou pedir ao Valteir que tome água, porque tem muita coisa para a gente falar. Vamos falar de números agora, tá, gente? E vou trazer aqui, dar uma prévia das nossas redes sociais. Vamos lá para a água mineral Minalinda. Com muita força e tecnologia para levar água e seus predicados mais puros para a população, conheça a água mineral Minalinda. Saborosa por natureza, com o melhor pH da região, 6,15. Vamos ouvir agora o que o Dr. Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Minalinda. Captadas de fontes subterrâneas em uma área realmente preservada em meio à natureza. Minalinda tem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e pessoas capacitadas, garantindo comprometimento com a qualidade e a excelência. A água mineral Minalinda é armazenada em tanques de aço inoxidável, filtro de ar microbiológico e sistema de controle de nível digital. Os equipamentos de envase garantem o processo automatizado e avançado para que a água se mantenha pura e intocável. As rigorosas análises físico-químicas e microbiológicas validam a qualidade de todo o processo produtivo. Envasada em embalagens que variam de 300 ml a 20 litros. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH.
Muito bem, água mineral Minalinda, o maior pH da nossa região, tá, gente? E nosso parceiraço aqui no nosso projeto do Direto da Redação e toda a nossa programação do site newsrondônia.com. Olha, a Clarice Fernandes, Zé Ferino está com a gente, o Silas Cordeiro, Pedro Rocha, o Jonathan Molina também está com a gente, a Marlene Matos, o meu querido amigo João Leandro também está com a gente, Stephanie Magno, que Deus lhe proteja sempre. E o Jamil Leite diz assim, já existem comentários que o Toninho é o próximo que será afastado. Será? Ele pergunta, né? A Stephanie Magno, ela diz, bem capaz mesmo de eles caçarem. E não é o que desejamos, afinal, a descontinuidade é um retrocesso. Correto. E a Marlene responde para o Jamil, Jamil, já será o próximo, Câmara já está pronta para caçar, pessoas do bem de Candeias já perceberam toda a manobra, Valteir estava trabalhando, fazendo acontecer em Candeias, isso incomodou os adversários. O Jonathan Molina diz, com o Valteir Queiroz como prefeito, Candeias já estava tomando uma cara nova. A Ivanilde Batista queria mesmo que o Valteir voltasse, nossa cidade está parada, Deus me livre. O Jonathan Molina, o trabalho sendo feito incomodou a oposição. Boa tarde, meu prefeito, diz a Renata Jairo. E a Marlene volta aqui, a preocupação não é com o desenvolvimento do município, mas sim interesses próprios. E a Delane, e que chegou um prefeito que trabalhar. Fui criada lá, minha família continua morando no Candeias. As visitas que fiz, vi trabalho desse prefeito, muito bom. Tem cargo de 5 mil e a pessoa mora em Porto Velho e nem aparece para trabalhar, mas agora tá bom. A Marlene Matos entendeu o recado. Tem funcionários morando em Porto Velho e recebendo mais de 5 mil reais e ainda falta mais do que vai. Olha só o Jonathan Molina, o pessoal tá sabendo, tá? O Magnon tá dizendo, fala logo, a Marlene toma água para hidratar, a Renata Jairo, quero ver se esse prefeito Toninho não vai pagar minha rescisão, porque eu assinei a minha folha de ponto até o dia 23 de agosto. Deixa eu ver quem mais, a Neia Ferreira, esta água é muito boa mesmo, a água mineral Minalinda, é isso mesmo, viu, Neia? O Dimas Monteiro está com a gente, ainda tem gente que veio falar para mim que foi o Valteir Queiroz quem mandou me exonerar, tá dizendo aqui a Renata Jairo. A Sandra Bonfim está dando boa tarde, a Renata Mello está com a gente, a Neia Ferreira, Claudinei do Flor do Amazonas, Gabriela, boa tarde, Luiziane Tenório, é só tirar todos esses vereadores na próxima eleição. Esse que é o problema, viu, Luiziane? É difícil realmente, a população sempre está ali voltando com quase que a totalidade dos vereadores, mas, Valteir, folha de pagamento. Vamos começar pela folha de pagamento. Com quantos cargos comissionados você deixou a prefeitura e qual o valor da folha? Em torno de 350 cargos comissionados, mais as funções gratificadas que contam também. Também, né, que contam em torno de 3,5 milhões. Ela sempre oscilava. No geral. Entre 3.300 a 3.500, porque chega o final do mês, que acaba incidindo no índice, quando você paga PECUM e algumas coisas. Sim. Então ela flutuava entre 3.500 e 3.300 todo mês. No mês de junho, ela subia até 4 milhões e pouco, 4.900, porque a gente pagava a primeira parcela do décimo. Então, se vocês pegarem as contas dos 2 últimos anos nossos, toda metade de ano, ela dava uma grande elevação por causa da parcela do décimo. Então, hoje a gente vê essa grande elevação mês a mês e não se paga a parcela do 13º salário. Nós aprovamos uma reforma administrativa junto à Câmara de Vereadores que comportaria até 500 cargos. Mas isso para um momento quando o Candeias estivesse com as suas contas totalmente liquidadas, não estivesse devendo ninguém e numa amplitude muito maior, né? Não no momento que hoje a gente vivemos. Tanto na questão do tamanho da estrutura administrativa, quanto as questões de dívidas do município. Mas hoje, Carlos, está aí e você vai ver, nós já estamos quase zerando toda a nomenclatura administrativa. Quase 500 cargos nomeados. Aí, meu amigo... Folha de pagamento está em quanto 90 dias depois que você saiu? Passa de 5 milhões e meio. 5 milhões? E meio de reais. Né? Passa de 5 milhões e meio de reais.
né, é fazer a conta. 100 cargos a mais, vamos supor que nós deixamos com 360 cargos. Aí hoje nós temos 460 cargos. É quase 2 milhões de reais a mais, né, de liquidez e patrimonial desses cargos para poder pagar. Aí vem a despesa de cada funcionário desse, sem ser questão previdenciária. Porque ele precisa de um cargo, ele precisa de uma área, ele precisa de uma mesa, ele precisa de algum lugar, nem que seja para coçar o saco, mas ele precisa. Sim. Ou então manda embora para casa e deixa ele como fantasma. Então hoje nós temos lá dentro da prefeitura e a gente recebe relatos, e agora a partir do dia 14 eu vou poder transitar dentro de cada órgão público, porque o público é para o público, né? Claro. E hoje eu sou cidadão. Sim, e eu vou visitar cada escola, cada unidade de saúde, cada hospital. A partir do dia 14, nós vamos estar em cada local público do nosso município, acompanhando de perto para realmente constatar. Você não pode hoje ir nesse Ainda não. Porque no dia 14 agora, dia 14 seria o encerramento daquele meu afastamento, né, pela justiça. Mas com a sua cassação ele não Aí encerra? Não, eu ainda continuo, porque as penalidades é uma determinação judicial. Tá. E até para a gente poder se preservar e não descumprir nada da justiça para não abrir precedente, nem para a oposição e nem daqui um pouco para a própria justiça, a gente vai cumprir a risca. Ou seja, a partir do dia 14, eu estarei nas escolas, eu estarei nas unidades de saúde, nós estaremos nos 4 cantos do nosso município, acompanhando, fiscalizando e cuidando daquilo que nós, junto com a nossa equipe, junto com o governo, junto com os deputados, levamos e entregamos para o servidor e para a nossa população de Candeias. Hoje está desse jeito aí, a farra do gato, que nem diz, né? Uma bagunça o nosso município de Candeias. Olha, lógico que se houver, que eu acho que vai haver uma cassação de mandato do atual prefeito, né? E aí nós teremos aí o Alcemir Almeida como presidente da Câmara deve assumir a prefeitura e preparar então uma eleição suplementar. Eu te pergunto, Valtei, se caso isso vir a acontecer, você vai estar apto a disputar essa eleição? Sim. E tem disponibilidade para... Na verdade, hoje é uma questão de responsabilidade com aquilo que nós conseguimos para o nosso município. Então não tem como a gente se esquivar dessa responsabilidade. Ou seja, eu tenho todas as minhas certidões, né? Temos os processos em recurso, né? No decreto meu de cassação não foi imputado a inegibilidade. O bojo da ação original também não pediu a minha inegibilidade. Não houve depois uma outra sessão para poder apontar a inegibilidade. Não teve dolo e nem dano ao erário público, né, pelaquilo que nós foi retirado o nosso mandato, foi suspenso o nosso mandato. Ou seja, nós reunimos todas as condições legais para que a gente possa disputar uma eleição. E com certeza, se eu não disputasse essa eleição ou qualquer outra, eu estaria arrumando as minhas coisas para poder ir embora de Candeias. Como eu não vou fazer isso, nós estamos à disposição da população sempre para poder aí contribuir da melhor forma possível e naquilo que nós nos colocamos à disposição como responsabilidade, né, para a nossa população. Porém, nós temos as nossas ações, o Ministério Público agora, nos próximos dias, vai devolver para o TJ os pedidos de nulidade que nós impetramos sobre aquela sessão estarrecedora e todo esse processo estarrecedor de CPI que se teve para a nossa cassação. Eu acredito e confio na Justiça, eu acredito que o próprio MP vai verificar as nulidades à lei e ao decreto 201 que foi infringido, e o próprio MP, eu acredito muito, que vai aí pedir para que seja feita a nulidade dessa sessão, dessa aberração de sessão de cassação. E por uma eventualidade, se isso não acontecer, vai ir para ser julgado pelo relator e depois pelo pleno do nosso Tribunal de Justiça. E a gente acredita que nos próximos dias aí, 60, quem sabe 90 dias, nós vamos ter as nossas ações julgadas, e se lá for julgado nulidade, né, e for acatado os nossos pedidos, nós também retornamos de imediato para o mandato que não foi dado por político,
Foi dado pela maioria absoluta dos eleitores aptos a votar do nosso município de Candeias do Jamari, que nos tornou o político mais votado da história daquele município. Ou seja, você então tem esperança de voltar ao cargo de prefeito de Candeias pelas mãos da Justiça, como foi tirado? Eu acredito nisso 150%. Não é 100%, é 150%. Porém, a Justiça ela tem as suas tramitações. Sim. E do jeito que está acelerado as coisas no nosso município, e pelo que a gente analisa os fatos, pela robustez que tem a denúncia, e de fato, dentro da denúncia, eu estava olhando, tem as comprovações que realmente houve esse erro, vou dizer dessa forma, nem vou dizer que foi intencionalmente, por parte, cometeu o crime sim, o atual gestor, então eu acredito que vai ser cassado, até mesmo porque se a Câmara prevaricar com todas as com todos esses processos, dentro do processo, com toda a robustez da denúncia, aí quem responde é a Câmara por prevaricação. Porque lá está demonstrando que realmente houve o crime. E aí a Câmara daqui um pouco pediu o arquivamento, olá MP, olá Tribunal de Justiça, olá órgãos. Por que prevaricou se lá tem todas as informações necessárias que leva aí o cometimento desse fato? Então vai ter eleição suplementar e nós vamos estar à disposição da população. Olha, gente, correu aí pelas redes sociais um abaixo-assinado da população da linha 45, querendo ter pelo menos umas 500 assinaturas para levar ao Ministério Público para investigar a Câmara de Vereadores. Nesse abaixo-assinado dizia que existe um esquema de cassação de mandatos de quem não está dentro daquele grupo, aquele esquema político. Por isso, eu já vou entrar nesse assunto. Se realmente o Valteir acredita que existe esse esquema, eu pessoalmente, Carlos Caldeira, acredito que sim, tá, gente? Eu já vi de tudo. Já vi de tudo acontecer no Candeias. Mas antes disso, vamos falar da nossa 3079 Destilados, né? 3079 Destilados é o nosso parceiraço aqui. É água também, tá? Mas água que passarinho não bebe. Roda aí o VT da 3079 Destilados. .3079 Destilados ali na Raimundo Cantuária 5668. É lá que você encontra as melhores pingas do Brasil aqui mesmo em Porto Velho. Se você é igual eu, que adora uma boa pinga, aliás, viu, Jamil Leite e Jerusa Vargas, a garrafa de pinga, de cachaça de jambu que eu peguei na sexta-feira, no sábado, ó, acabou, tá? Fui lá pro Candeias. Você sabe que o meu ponto de pesca é o Candeias, né? Todo final de semana eu acompanho a sua rede social, porque eu sei que tu tá lá. É Candeias, tá, gente? Então eu fui lá pro Candeias, né? Então fui ali no Igarapé do Gavião. Então acabou a minha garrafa. Mas tem que passar lá na 3079 Destilados, que eu adoro, né? Uma boa pinga, enfim. Nosso querido amigo Dr. Oscar Neto está com a gente. Um grande abraço, meu querido amigo Dr. Oscar Neto. A Neia Ferreira, olha, ela está fazendo uma pergunta aqui, tá? Mas já eu vou fazer a pergunta da Neia aqui. O Marcos Mala e Capixaba, estamos juntos aqui assistindo. O Miguel Pereira Lima, ele está dizendo a Praça do Santa Letícia ainda está no escuro até hoje. Mas tem aqui, olha, uma pergunta da Neia. Boa tarde, estamos sempre acompanhando a Prefeitura do Candeias. Estamos esperando a nossa UBS do Flor do Amazonas e da nossa escola.
aqui do Flor do Amazonas. Não é a primeira vez que eu vejo esse tipo de cobrança, viu? A escola, Carlos, ela já está há meses com o contrato assinado. Sim. Nós deixamos o contrato assinado e a ordem de serviço pronta. É só chegar para a empresa e falar, vai lá e executa. Foi licitada, teve ganhador e agora a gente não entende por quê. Por qual motivo não vão lá e dão a ordem de serviço. Quero dizer para o atual gestor e para toda a sua equipe que tem prazo para a execução desse serviço, porque senão daqui um pouco vai chegar dezembro e se o município realmente estiver no CADIM, que eu acredito que infelizmente vai estar, porque agora dia 25 já não tem mais certidão, Sim. Aí não consegue pagar, porque ele disse que nunca tem dinheiro, que não tem dinheiro para nada, apesar de continuar sempre contratando. Atrasada? Atrasa a folha de pagamento? Não atrasa. Se atrasar, a casa cai. Não, aí bota um fogo na praça pública nele, vivo. Ou seja, então, eu não entendo por que não deu a ordem de serviço. Como também nós temos a Praça 13 de Fevereiro, Sim. que tem R$1 milhão empenhado para o Calha Norte, é só licitar, o projeto está pronto. Mas segundo as más línguas, diz que não vai dar prosseguimento nesses processos, porque foram processos que nós idealizamos, foram processos que nós preparamos e como fomos nós que fizemos, não vai dar oportunidade de fazer o feito para depois nós ir lá mostrar que foi graças a uma luta, uma briga nossa, junto com a sociedade, né, e que conseguimos levar aquele benefício. Então isso é triste, é igual o UBS do Flor do Amazonas. No ano de 2016 foi entregue essa UBS. Sim. Depedrou, acabou, roubaram tudo. Nós reconstruímos a UBS, nós mobiliamos a UBS, nós fizemos o teste seletivo dessa UBS para técnicos de enfermagem, enfermeiro, agente de saúde, para médicos, para tudo, Sim. E mobiliamos ela, só para cortar o laço e abrir essa UBS para poder atender a população ali do Flor do Amazonas, que é o maior assentamento da nossa região. Lá são 4 assentamentos dentro do Flor do Amazonas, do complexo do Flor do Amazonas. 30% da saúde nossa, que é feita dentro da cidade, vem do Flor do Amazonas. E hoje nós temos a oportunidade de tirar esses 30% de demanda de saúde e deixar dentro do Flor do Amazonas, para que a população do Flor do Amazonas não precise pegar uma BR perigosa, não precise gastar dinheiro para vir e ter aquilo que é seu por direito dentro da sua própria localidade. Mas a justificativa também nós não conseguimos contratar os médicos, nós não conseguimos chamar o teste seletivo porque não tem dinheiro. Manda 10 pessoas dessa aqui embora e contrata médico, contrata enfermeiro e dê à população aquilo que é seu por direito. Tem estrutura, tem mobiliário, tem equipamento, e tem dinheiro para isso, mas não faz porque tem que manter os acordos e a folha de pagamento inchada. O que você acha, Valteir, da Prefeitura de Candeia do Jamari contratar uma empresa especializada em agropecuária com mais 20 outras especialidades que não tem nada a ver com organização e aplicação de provas para o Conselho Tutelar de Candeia do Jamari? Uma empresa, aliás, de lá de Chupinguaia, que fica a 70 quilômetros de Cerejeiras. Na verdade, se salvo engano, essa empresa, inclusive, ela teve aqui o seu contrato interrompido para investigação, que é a mesma empresa que vai celebrar a eleição do conselho aqui. Parece que está em investigação. É a mesma empresa também que ganhou lá em Candeias. E aqui eu já quero de antemão, e eu quero deixar bem claro que eu vou formalizar isso, porque nós recebemos diversas denúncias, e já quero até aproveitar essa sua oportunidade nos concedida, que está um escárnio o processo eleitoral que vai eleger os novos conselheiros tutelares para o nosso município. Pessoas utilizando a máquina pública, servidor que é candidato dentro do processo legal, determinando como que vai ter que ser feito as coisas. Foram feitas essas denúncias para nós, abusando do poder político e dos cargos que tem ali na sua tutela, dentro da secretaria. Teve, o edital diz sobre a questão da aptidão no processo psicotécnico. As pessoas reprovaram no processo psicotécnico e mesmo assim vão disputar a eleição. Meu pai. Para você fazer uma habilitação, você precisa do psicotécnico. Para você poder tirar a sua
todo tipo de para você ser cargo comissionado. Se você não tiver habilitado lá pelo médico que der lá um atestado para você, eu não posso contratar. E para ser conselheiro tutelar, pode. Vai entender, Carlos Caldeira? Eu posso reprovar no psicotécnico, eu vou cuidar do direito da criança e do adolescente, eu não preciso do psicotécnico. Jesus. Mas para mim poder ser servidor público, seja comissionado ou seja concursado, eu preciso do psicotécnico. Para me dirigir na rua, eu preciso do psicotécnico. Mas para cuidar da criança, do direito da criança, da família, não, pode reprovar, não tem problema, a gente toca o barco aqui. Ou seja, se aí não há direcionamento, né, do processo eleitoral, eu não sei mais o que é direcionamento. Então eu queria aqui chamar a atenção dessa comissão, que se estivesse lá já teria intervido, porque isso é um escárnio, é uma falta de respeito com as demais pessoas que passaram por horas e horas de treinamento, que cumpriram todas as etapas e que tiveram todas as suas obrigações ali cumpridas, inclusive o exame psicotécnico. Aí chega lá agora, não, você é meu amigo, você pode ser psicotécnico. Agora o outro que não é, não vai. Pelo amor de Deus. Então isso aqui para a gestão atual, para o conselho que está acompanhando isso, pelo amor de Deus, tome providência. O exame psicotécnico esteja previsto como algo de elementos para reprovação ou não, a própria lei já diz, se você não tiver, não tem como você participar ou ser empossado sem esse exame psicotécnico. Ou quer dizer que vai participar da eleição, vai ganhar os votos, mas na hora da posse, opa, você não pode ser empossado porque você não passou no exame psicotécnico. Então já deveria ser cortado isso agora, né? E nós vamos estar aí formalizando um pedido à comissão através dos nossos advogados e posteriormente, se essa resposta não for de encontro com o edital e com a lei, né, nós vamos também estar entrando junto ao MP para que tome providência sobre isso, porque isso é um escárnio. Olha, nós estamos no final da nossa entrevista, do nosso bate-papo, e eu quero encerrar essa nossa entrevista te fazendo uma pergunta bem fácil, tá? Que você conhece muito bem, só que você conhece como afirmação e não como pergunta. Candeias tem jeito? Tem. O problema nunca foi Candeias. E a nossa equipe conseguiu provar que em 2 anos e 6 meses, Carlos, a gente recapeamos mais de 40 ruas intrafegáveis com pavimento novo em cima do pavimento velho. Nós pavimentamos em lugares que nunca existiu pavimento mais de 10 ruas. Nós abrimos um hospital que estava fechado há quase 10 anos, um elefante branco no centro da cidade. Nós conseguimos entregar kits escolares para as crianças, 100% das nossas crianças. Nós, por 2 anos consecutivos, com o melhor material escolar possível. Nós compramos 10 novos caminhões, né, que nunca na história havia sido comprado, e a maioria desses equipamentos com dinheiro de emenda e também com recurso próprio. Nós compramos 4 novas ambulâncias e entregamos para a população. Nós colocamos médico lá no Distrito de Triunfo para trabalhar 24 horas por dia, de domingo a domingo, abrimos sala de vacina, regulação. Demos uma caminhonete para cada diretor de unidade dos distritos para poder fazer o acompanhamento da saúde em casa, da saúde da família, do atendimento domiciliar. Ou seja, iluminamos mais de 70% do distrito de Triunfo, iluminamos a cidade com iluminação de LED, iluminamos toda a frente da nossa cidade, que há 17 anos não via um bico de luz, nem vagalume piscava na frente de Candeias, totalmente iluminada. Nós atualizamos o piso do servidor da educação no primeiro ano nosso, mais de 10 anos esperando essa atualização, inclusive com a determinação judicial que começou a ser descumprida no ano de 2016. Nós atualizamos também no ano de 2022 e já estava tudo encaminhado para ser atualizado também no ano de 2023. Ou seja, como que não tem jeito? Não faltava as medicações de complexidade. Quando faltava alguma coisa ou outra, de imediato eram supridas as necessidades. Então, como? Tem jeito sim, mas não tem jeito desse jeito aqui, ó. Com uma folha de pagamento de 5,5 milhões, não tem jeito. Não tem jeito você pagando contratos para atender acordos e não pagando
o 13º salário do servidor público. Aí não tem jeito. Não tem jeito tentando agradar a Deus e ao diabo. Aí não tem jeito. E outra, se não tiver uma mudança radical pela parte do atual gestor, realmente aquela fala que ele deu na entrevista, que ele falou com a boca dele, não botei arma na cabeça dele não, que a culpa não era minha, ele falou com a boca dele. E lá dentro da sessão, lá da reunião com os servidores públicos, ele falou que a culpa era daquele que governou em 2012, 2013 e 2016. Uau. Né? Foi o Toninho que falou. Se ele não enxugar a folha para ontem, não vai pagar salário de outubro, de novembro, não vai pagar piso, não vai pagar 13º, porque se não pagou agora, como é que vai pagar um 13º inteiro em dezembro, com uma folha de pagamento inchada? A fada do dente não existe. Sim. E dinheiro não dá em árvore. E o município no cadinho ainda, aí realmente daqui um pouco vai ter a necessidade de uma intervenção por parte do Estado para pelo menos pagar a folha de pagamento do servidor que está lá na labuta todos os dias. Walter, eu quero te agradecer muito, cara. Essa entrevista foi muito esclarecedora, né? E eu acho que não se furtou de responder nenhuma das perguntas. Nem da mansão do Alphaville? Não, a mansão, pô, eu tava doido para ir tomar um banho lá de piscina lá e ir lá curtir a sauna, tudo, né? Quase deu certo, só faltou um pouco de ter condição de dinheiro. Queria andar de cavalo, manga larga lá na fazenda, enfim, mas acabou, né? Acabou esse sonho. Parece que não tem, né, realmente essa fazenda. Mas, meu amigo, eu queria te agradecer, queria te deixar à vontade aqui com o nosso público. Fica à vontade para falar com a população de Candeias também, enfim. Eu agradeço a Deus, agradeço muito a minha esposa, que é o meu braço direito, a Stephanie. Ela, quando parece que eu vou bugar, que eu vou falar, não dá mais, ela pega na minha mão e fala, ei, dá sim. Legal, vamos muito caminhar bom. Mais um pouco. Isso. Então, quero agradecer muito a ela, a todos os meus filhos, a minha família, meu irmão Walter, a toda a nossa equipe, né, que torce para que as coisas derem certo no nosso município, que acreditam nesse sonho do Candeias Tem Jeito, que a gente colocou no coração das pessoas, a cada empresário que manda mensagem para nós, a cada servidor público que não pode mais ter amigo. Ele não pode mais, porque se for meu amigo agora é exonerado. Sim. Ou então tem as horas extras cortadas. Voltou o tempo da escravidão novamente. Se me ver na rua e levantar a mão e aqueles que a cúpula vê, já está exonerado no outro dia. Você teme pela sua segurança? Na verdade, me falam isso desde quando eu assumi. Eu não temo, sabe por quê, Carlos? Porque morrer fazendo o que é certo, isso é honroso até para os meus filhos. Agora, difícil era morrer fazendo o que é errado. Se eu tivesse realmente roubado o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação, o dinheiro da merenda escolar, e aí me pegasse lá realmente desviando esses recursos, aí morrer seria um problema sério. Porque qual era o exemplo? Então hoje eu continuo falando mal do político que não presta em Candeias, e lá nós temos um monte, inclusive dentro da Câmara, nós temos políticos lá dentro da Câmara que o favor que ele poderia prestar para o município não era fazer sua parte, sabe o que era? Renunciar e ir embora de Candeias. E não só isso, devolver o salário que ele recebeu desse povo sofrido. Sim. Porque tem político lá que já foi prefeito, que já foi vereador, que agora é vereador de novo, que não tem nada de decente para mostrar. Está aqui um prego, um poste que eu coloquei aqui, mas que sempre recebeu o seu salário, que sempre foi o pivô junto com os velhos políticos lá dentro de Candeias que se juntam nesse momento quando vê uma política diferente para poder destruir, para poder maltratar o povo. Esses políticos que não têm nada o que mostrar, ele tinha que devolver o salário. Eu acho que tinha que ter uma lei, ó, se você não tiver nada que você demonstrou durante esses 4 anos, você não pode se candidatar e você vai ter que devolver o seu salário porque você foi um estelionatário político. E lá em Candeias nós temos muitos desses estelionatários políticos que se deram bem e que estão hoje lá dentro da prefeitura. E que agora, pasme, estão querendo dizer que a culpa é minha, mas que se juntaram com o Toninho para poder dar o golpe e agora estão querendo se desvencilhar do Toninho, porque a gestão deu errado, porque eles não conseguiram chegar onde queriam, agora estão dizendo, não, a culpa é do Toninho.
esse prefeito não presta, mas que estava lá no gabinete, que inclusive pediu cedência do Estado para ser chefe de gabinete, mas o tiro saiu pela culatra. Meu Deus. Então, Candeias, meu muito obrigado. Conte sempre com o apoio desse aqui que vos fala. Não irei, de forma nenhuma, travar minha língua, seja por medo de ser preso, por medo de morrer, por medo desse sistema político podre que tem em Candeias. Nós vamos para cima do sistema, como o próprio Rafael Fera fala lá em Ariquemes. E quero mandar um abraço para ele também, e um abraço para todos, que fiquem todos com Deus, porque Candeias tem jeito. Obrigado, meu amigo. Eu, hein? Olha, que descarrego hoje aqui, viu, gente? Nossa Senhora, que coisa boa a gente poder esclarecer muito desses assuntos. Fazia tempo que eu queria perguntar isso para o Valteir Queiroz. Às vezes o nosso entrevistado senta aqui, a gente fica até meio acanhado de perguntar algumas coisas bem polêmicas, mas graças a Deus foi tudo... Vou deixar aqui para você também, ó, essa aqui ó, é o relatório de transição. Ele não aparece. Talvez não vai aparecer, mas eu vou deixar aqui o relatório de transição para você de 2021, que pegamos o município com mais de 12 milhões de dívidas processadas, mais de 7 milhões de dívidas previdenciárias, fora as da CAED, fora os precatórios, que totalizou 21 milhões de reais. Aí o relatório que a comissão apresentou, que tinha 13 milhões de dívidas que o município, ou seja, nós deixamos com 9, porém já tinha 60 dias que ele tinha sumido e não pagou o patrimonial do salário, só pagou a liquidez e acabou aí acarretando nesses 13 milhões. Mas vamos que lá, se fosse 13 milhões que nós tivéssemos deixado, nós conseguimos pagar a conta e fazer o que nós fizemos para o cidadão de bem de Candeias. Então tá aqui, ó, daqui isso vai ficar comigo também. Eu vou estudar muito bem a relação de 466 nomes comissionados. Eu vou me dar o trabalho de pesquisar nome a nome, tá, gente? Para poder esclarecer tudo para vocês. No mais, muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa nossa live. A nossa News TV está bombando. O pessoal, tá todo mundo lá assistindo em grande parte do estado de Rondônia, a galera de Guajará-Mirim. A Vilhena, que nos assiste todo dia, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês e mais uma vez agradecendo ao Valteir Queiroz. Acontecendo fatos novos, Valteir certamente vai ser convidado a vir novamente aqui bater um papo com a gente. E olha, se a você que teve seu nome citado e quiser vir aqui, fala com a nossa direção, vamos ver aqui a nossa agenda e pode vir aqui com a gente, trazer documentos, como fez o Valteir, tá, gente? Trazendo documentos e vamos ver no que é que dá, porque aqui a gente tem que falar a verdade sempre, né? Não, meu amigo? É isso aí. É isso aí. Quarta-feira teremos aqui a secretária de Educação do município de Porto Velho, Gláucia Negreiros, tá, gente? Vai ter um evento da prefeitura do município, da CEMED, na sexta-feira, e a Gláucia vem aqui para fazer esse convite para vocês. 2 palestras especiais que nós vamos ter aqui, ó. Secretária de Educação do estado de São Paulo vai estar aqui para palestrar no Banzeiros e nós vamos falar muito sobre isso lá com a secretária Gláucia Negreiros na próxima quarta-feira. E olha, na próxima segunda-feira, daqui a uma semana, uma entrevista mais do que especial ainda, tá, gente? A superintendente da Polícia Federal vai estar batendo um papo com a gente. Eita Deus! No mais, fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Tchau!